Então vamos lá pro passo a passo? Começando o passo a passo da escada. Então vamos lá. Eu estou fazendo uma escada, ela tá com uma base aqui de 21 centímetros, 21,5, 21,5 mais ou menos. Mas esse tamanho é opcional, você pode fazer direto aqui, pode fazer aqui só para a largura da porta. Eu tô fazendo aqui uma base como se fosse uma extensão, né? Um quintalzinho, uma sacada. Então, ela tá com 21,5. A altura dela, ela tá com 8 centímetros. Essa parte aqui está com 11 centímetros. Cada degrau tem 1,2, 1,1. Todos esses aqui, exceto esse aqui de baixo. Esse daqui, ele tá só com 1, tá? Ele é um pouquinho menor. E aqui, a largura, olha, é de 1,5, 1,5. Então, eu vou passar para vocês as medidas e as quantidades para esse tamanhozinho de escada, ok? Então, nós vamos precisar de 6 plaquinhas para colocar aqui, olha. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu recortei da borda da bandeja. Essa partezinha aqui, olha. Porque eu gosto desse arredondadinho. Eu gosto desse efeito arredondado aqui, ó. Então, eu corto aqui. Eu venho aqui e corto nessa parte. Então, eu cortei 6. Eu deixo um pouquinho maior, passando um pouquinho pra cá, né? Desse jeito aqui. Então, ela ficou com 6 centímetros por 2. 6 por 2. Então, eu vou precisar de 6 também, né? Desse tamanho. Eu vou precisar de 5 de 1,5 por 5. Essas aqui são as que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou precisar de 5 e eu vou precisar de 1 por 5, que é a que vai ficar aqui embaixo, na base, no último degrau embaixo. Então, essas são para as frentes aqui da escadinha. E esse daqui é o que eu vou colocar aqui atrás. Não, perdão. Esse daqui é o que eu vou colocar aqui atrás. Esse eu vou colocar aqui. Esse eu vou colocar aqui para ajudar na sustentação. Vou montar desse jeito aqui, olha. Assim. Então, eu vou precisar de 2 plaquinhas de 5 por 8 Ela tá com 8 de altura, né? Isso, 8 de altura por 5 de largura. E ela vai ser colada aqui. Então, 2 plaquinhas de 5 por 8. E eu vou precisar de uma pra cobrir aqui em cima depois. Essa daqui, ela ficou com um pouquinho mais pra sobrar também. Ela tá ficando com 6 por 11. 6 por 11. Ok? Então, aqui vai aqui. Então, uma dessa, 2 dessa. Dessa daqui vão ser 5 de 1,5 e uma de 1 só, ok? Então, a gente vai colar. Na verdade, colar não. Primeiro, eu vou vir com a minha pedrinha, porque eu quero que essa escada pareça uma parede mais rústica, né? Então, eu vou deformar, mas isso é opcional, né? Isso daqui é o estilo que você vai escolher quando você for fazer. Então, eu venho aqui com a minha pedrinha, amasso, deformo isso. Vou fazer em todas as partes, mas só pelo lado que vai ficar visível. Então, já fiz aqui a minha textura. Agora, eu vou colar. Vou passar um pouquinho de cola. Venho aqui. Coloco aqui. Pouquinho de cola. Coloco aqui. Olha, ele já me deu a estrutura aqui para eu poder colar as outras partes
tranquilamente. Olha, agora eu posso colocar outra placa de uma vez só. Aqui. Essa eu não fiz textura, porque é que vai ficar na parede, então não tem necessidade. Mas se você for deixar a escada de frente, aí tem que fazer desse lado também. Agora aqui eu vou colar só essas, aqui. As pedrinhas eu vou pintar primeiro, antes de colocar. Aqui então, gente, olha, tá pronta já a armação da escada, né? Eu pintei só nos lados que vão aparecer, não tem necessidade de pintar aqui. Pintei aqui nas frentes e nas laterais. Agora, eu vou começar a colagem dessas plaquinhas que estão imitando pedras. Aí é assim, eu já tenho no canal vários passo a passos explicando como fazer pedra, algumas opções, né? Algumas formas de fazer pedrinha. Então, eu não vou explicar. Vou deixar o link ali embaixo, aqui embaixo do vídeo, para vocês irem lá e verem explicadinho como faz, porque tem uns truques na pintura que fica bem legal. E eu estou dando a sugestão da pedra, mas dá para usar tijolinho, dá para usar madeira. Então, é opcional que você vai colocar aqui nesses degraus, ok? Aí você pode usar a imaginação, dá para fazer com madeirinha, dá para fazer com tijolinho. Eu tenho no canal passo a passo de madeira, 5 tipos, já explicando. Num vídeo só eu explico fazer madeira de demolição, madeira rústica assim, envelhecida. Então vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês, se vocês ainda não viram, para vocês irem lá para ver. E esses tijolinhos também eu tenho no canal. Então vou deixar para vocês aí embaixo na descrição, o link dos vídeos das pedras e tijolinhos e madeiras, tá? Para vocês verem lá. E aí, é só fazer e cortar nesse tamanho aqui, dessas medidas que eu já passei para vocês. E aí, na colagem agora, a gente vai colar assim, ó. Eu vou deixar um pouquinho sobrando para cá e um pouquinho sobrando para cá. Aqui também, da mesma forma, vou deixar um pouquinho sobrando para cada lado. E aí, ó, a colagem é muito simples. Eu venho aqui, passo um pouquinho de cola, cuidado para não derrubar, e venho colocando. E aí, o importante, ó, é que eu deixe aqui, ó, alinhado, porque essa parte vai ficar rente à parede e as sobras vêm pra cá, ok? Então, eu vou colar assim, aqui sempre alinhado, e as sobras ficam pra cá e pra cá. Agora aqui, pra fazer o corrimão, eu fiz o seguinte, eu quero fazer uma peça só. Então, eu vim aqui, medi esse tamanho, vim aqui, alinhei aqui embaixo, deixei bem alinhado. Aqui, eu medi 5 centímetros com 5 centímetros aqui. E aqui, eu só vim e alinhei aqui para ele ficar nessa linha, olha, nessa linha, como se fosse o finalzinho aqui dessa base, desse piso. E aí, deu mais ou menos 3,5, quase 4, essa distância aqui, ó, esse tamanho aqui, ok? Mas se você fizer desse jeito que eu expliquei, alinhando ali, alinhando aqui, depois quando você vir com a régua e alinhar aqui, essa parte, deixar alinhada, ela já dá certinho, ok? Então, agora, eu tenho isso, né? Aí, eu vou medir aqui onde estão os degraus, né? Fazer as marquinhas. E eu vou começar o corte dessas linhas, olha. Olha, então, ficou esse desenho aqui, olha. Esse desenho. E agora, eu vou recortar. Aqui, gente, eu tô usando um estilete de precisão, que ele facilita bastante a vida da gente. Mas, dá pra fazer com estilete normal também. Só tem que lembrar de deixar
pontinha bem afiada. Porque aí ele não deixa rebarba. Se não tiver bom o corte, ele deixa rebarba e não fica bonito. Ok? Então, olha. Eu venho recortando de acordo com aquele desenho que eu fiz. Ó. Agora aqui, ó, é só separar. Só eu deixei um pouquinho mais sobrando embaixo pra gente encaixar na escada. Olha. E aí, ó, é só tirando as partes. Aqui também eu deixei um pouquinho sobrando. E aí a gente vem com bastante cuidado, ó. Ó. Se você achar que é assim muito difícil, aqui eu queria uma peça inteira. Se você achar que assim é muito complicado, tá difícil, você pode só recortar esses aqui, ó. Esses aqui, e aí você pode colocar palitinho de churrasco, palitinho de dente, dá pra fazer também, fica bem legal, ok? Então, eu vou só ajeitar esses cantinhos aqui, olha, pra eu poder separar. Ele precisa ficar bem certinho, não tem que cortar tudo, não pode sair arrancando, porque senão fica com rebarba, fica feio. Olha só. E aí vou tirar tudo. Olha só, eu deixei esses um pouquinho maiores, porque agora eu alinhei aqui em cima, né? Eu deixei com 1 centímetro, eu alinhei e agora eu vou marcar. Ele fica bem certinho, ó. Marcar onde é que eu vou cortar, porque aqui nem sempre sai do mesmo tamanho. Ó, e esse aqui mesmo. Tá vendo que esse poderia ter... Esse daqui, ó, poderia ter ficado até um pouquinho maior, olha, faltou um pedacinho. Aí eu vou cortar nessas minhas marcações e ele encaixa direitinho, ó. Aí, já encaixou. Olha que legal. Tá vendo? Então, agora, para fazer essa decoração, como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui e eu vou cortar, aqui tá com 15 centímetros, tá? 15 centímetros de comprimento por mais ou menos 2 milímetros aqui. Aí eu corto, venho aqui, corto várias tiras assim, e eu venho com a minha régua e eu amasso ela, aperto bem até ela ficar assim, olha, bem fininha. Então, ó, ela era assim, né? E aí eu compactei ela ainda mais, deixei ela mais compacta. Depois que eu fiz isso, eu vou pintar na cor que eu quero. Eu vou usar esse daqui, ó, ouro negro, pra fazer a pintura desse corrimão, olha. Vou usar esse daqui. Então eu vou pintar. Primeiro, eu gosto sempre de pintar, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Pintar antes de colar as partes, porque às vezes depois fica difícil pintar, né? As partezinhas tão pequenas, essas partezinhas. Então eu vou pintar esse daqui e eu vou pintar essas tirinhas também, que eu já expliquei pra vocês como faz. E aí quando secar, a gente vem e explico pra vocês como faz pra enrolar. Bom, então agora aqui, ó, já tá tudo pintado. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou medir o meio aqui, vou fazer uma marcação, não vou apertar muito. E aí, eu venho assim, olha, enrolando. Venho enrolando das laterais pro centro.
Ó, cheguei aqui. Quando eu solto, ele já formou, tá vendo? Venho. Olha lá. Das laterais do centro. Ele formou o desenho. Aí, agora, eu vou encaixar lá no meu... Aqui no meu negocinho, do jeito que eu achar que fica melhor. Olha, posso fazer ele mais apertadinho, posso fazer ele assim. E aí, eu vou brincando aqui. O que que é importante aqui agora? Ó, tá vendo? Eu posso fazer assim, olha que lindo que fica. Olha. O que que é importante aqui? Que eu tenha vários pontos de contato, seja com essa grade ou seja com ele mesmo. Porque aí depois, em todos esses pontos de contato, eu vou vir com a cola e eu vou colar. Porque ele não vai ter vidro, não vai ter nenhum tipo de apoio, então eu preciso ter vários pontos de contatos para ele ficar bem fixo, tá? Então é isso que é importante aqui. E aí, eu vou colar com cola quente mesmo, mas pode ser cola de... a cola instantânea, só que a cola instantânea vocês têm que usar muito pouquinho, porque agora essa parte tá muito fina. Então, tem um risco muito grande da cola derreter esse isopor aqui, ok? Então, a gente vai brincar aqui, olha. Posso fazer assim. Aqui é usar a imaginação mesmo, gente. E aí é brincar. Você pode colocar, pode fazer outro tipo, pode fazer para um lado, para o outro, né? Então, a gente vai... Eu acho que essa é uma das partes mais divertidas, que a gente, né, brinca bastante. Então, dá pra usar bem a criatividade aqui, ok? Então, é isso, gente, ó, as dicas. Cuidado com a cola. Se você ficar muito inseguro, usa até a cola de isopor mesmo. Só que a cola de isopor, depois você vai ter que deixar várias horas pra ela secar. Mas a ideia é essa, ok? Olha só, gente, ficou assim. Ficou bem assim, achei que ficou bem legal com esse efeito dourado, olha. E agora a gente vai colocar lá na escadinha. Então agora eu vou colar, mas antes eu vou separar essa parte aqui, porque lembra que eu cortei tudo junto? Eu medi tudo junto, né? Só que essa parte, ela corresponde a esse lado aqui, olha. Então, eu vou cortar pra eu fazer depois o ângulo ali. Olha só. Eu prefiro fazer assim, porque aí eu meço direitinho os tamanhos. Se eu não fizer assim, eu confundo. Então, eu prefiro, ó. E agora eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Ok? E aí, ele vai fazer isso daqui. Vai fazer isso daqui. Assim. Certinho? Então, vamos lá. Então, eu vou passar pra colagem. E aí, eu deixo esse separado, que esse eu vou colar na peça montada. Eu prefiro colar aqui antes, porque aí eu tenho uma base, né, de apoio pra eu manter, do que ir lá, tá? Então, fica mais fácil montar primeiro todo ele fora, pra depois colocar lá. Então, eu acho mais fácil colar ele aqui, que a base, eu tenho o apoio da mesa, né? Mas eu vou colar pelo lado avesso, porque daí qualquer rebarba, qualquer defeitinho de cola, pingo, alguma coisa, fica pra cá e não vai aparecer. Então, eu venho aqui, um pinguinho no meu ponto de apoio. Outro pinguinho aqui. Vem colando. Essa é uma parte bem delicada. Como eu falei pra vocês, tem que pôr pouca cola. Ó, ele volta. Trago pra frente um pouquinho, encosto a cola, devolvo. Viu? Esses fios, deixa pra tirar depois de seco, porque se você ficar puxando enquanto ele tá
quente ainda, vai ficar fazendo mais e mais fios. Então, deixa pra você tirar só depois que secar, ó. Venho sem encostar a pistola, gente, que senão ela derrete o isopor. Olha, eu venho, deixo o pinguinho cair, volto. Aqui tem um ponto de apoio, ó. Venho, encosto. Deixo o pinguinho cair. E volto. Sempre assim. Aí a gente vai fazendo ela toda. Olha. Bem de pertinho. Venho. Puxo com a pontinha do dedo. Deixo o pinguinho cair bem pouquinho pra ele não passar do outro lado. Venho de cá. Aqui eu tô vendo que ele tem outro ponto de apoio, então eu venho. Puxo um pouquinho. Deixo o pinguinho cair e solto. Como se fosse uma solda, né? Fica com os pinguinhos como se fosse solda. Olha. Puxo. Pinguinho bem pequeno. Deixo cair. Olha. Tá vendo? Fica assim. E esse é o lado avesso, então não tem problema. Porque daí quando eu viro, olha, ele fica bonitinho. Olha. Agora aqui eu vou inverter, vou usar esse lado que eu já pintei, né? Eu venho aqui só com um pinguinho de cola. E eu vou fixar aqui nessa parte. Depois... Opa, perdão, gente. Depois que eu colar, eu vou esperar secar essa colinha. E aí, eu vou tirar todos esses fiozinhos que a cola deixou, olha. Aqui agora, depois de seco, ele sai facinho. Vou tirar todos esses fios. E eu vou passar mais uma camada de tinta, só pra tapar se ficou em algum lugar sem. Se, por acaso, a tinta saiu em alguma parte. E aí, a gente já pode levar lá pra escadinha. Agora que eu já coloquei esse, eu venho aqui e coloco esse. Esse daqui vai ser o mais difícil, né, de colar, porque eu não tenho mais... Olha, eu vou ter que fazer aqui pelo cantinho, então tem que ser mais cuidadoso. Tá vendo? Já não tenho mais muito espaço, ó. Venho aqui, pinguinho. Então, aqui, ó, finalizada, retirei todos os fiapos da cola, refiz alguns pontos de tinta, e é isso, gente. Tá prontinho aqui a nossa escada com corrimão trabalhado. E olha só aqui o resultado final da nossa escadinha com corrimão trabalhado. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que essa peça valeu destaque, achei que ela merecia um vídeo só para ela, porque são vários detalhes, né? Bastante trabalho, então eu quis deixá-la sozinha num vídeo só. Eu já tenho um vídeo no canal com uma sugestão de casinha de fachada para essa peça, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem depois, ok? Obrigada por vocês terem assistido até o final. Não esquece de comentar o que vocês acharam, curtir, compartilhar. E a gente se vê na próxima.